Salve geral, você está no Bunker, eu sou o Ricardo Roveran, a gente vai bater um papo hoje muito louco, hoje vai ser um papo daqueles. E a gente está aqui com o nosso professor Eduardo Salles, tudo bem contigo, doutor? Tudo bem, querido Verão, prazer enorme sempre. E com o jornalista, escritor e agora político, Adriles Jorge. Tudo bem contigo, Adriles? Tudo bom, querido, bom estar contigo aqui. Bom pra gente, né? Uma honra estar aqui. Adriles, eu vou te falar uma coisa, sou muito orgulhoso de estar com você aqui, porque eu lembro muito do professor Olavo te elogiando como escritor. Ah, né? sim. De você, na época, você passou pelo Big Brother, ali ele estava ali, eu lembro do professor torcendo para que você, durante o Big Brother, ele dizia assim, eu lembro dele dizendo, né? Se ele recitar pelo menos um poema, ele muda o país. Para essa merda desse programa inteiro, ele dizia com palavras mais incisivas. O Olavo sempre foi um grande incentivador da minha carreira. Eu conheci o Olavo, né? Ele me conheceu, na verdade, ele me descobriu com poemas e textos, crônicas, artigos, e que ele curtia, incentivava com aquela generosidade peculiar. E ele sempre falava, né, que o Brasil precisa muito mais de artistas, de escritores, romancistas, poetas, do que eventualmente de políticos. Aí eu resolvi canalizar as duas coisas. Eu já era escritor, virei político e comunicador também. Ou seja, para agradar as frentes do Olavo, eu tô aqui. Maravilha. E deixa eu aproveitar esse ensejo aqui para te perguntar isso. Eu sempre defendi que quando você traz o marxismo para dentro da cultura, você coloca um mata-burro do artista, né? Você diz para ele que tudo que você vai ver vai ser pelo ângulo da luta de classe, não existe nada além disso, nada além disso. E me parece que fica até uma coisa chata, né? Me parece que fica uma coisa pastelão, uma coisa que não anda, não produz nada além daquilo. Como você vê isso? Eu vejo isso como a tradução viva do que a gente está acontecendo agora. Muito se diz que a gente está, e eu falo isso também, que a gente está vivendo uma ditadura, né? Uma ditadura real do judiciário, em que pessoas são censuradas, são desmonetizadas, pessoas são perseguidas, caladas, ou até mortas dentro da cadeia, como o caso do Clériston, pela omissão desses carrascos travestidos de juízes. Mas essa ditadura real que a gente vive é reverberação de uma ditadura cultural que a gente tem vivido há muito tempo. Há muito tempo. E quando você aprisiona, e quando você se aboleta de todas as instituições, quer seja de escolas, de universidades, da grande mídia, por um tipo de ideopatia que é inoculada desde a mais tenra infância, passando pela universidade, eu fiz PUC. Eu sei o que é doutrinação. Se alguém menospreza a doutrinação, eu falo, tentaram me doutrinar. E só que esse marxismo não é só ideológico, no sentido estrito político do termo. Ele é cultural, ele está nas novelas, ele está nos seriados, ele está nos filmes, e ele não acontece só no Brasil. A Netflix, você dá um exemplo objetivo, todos os filmes têm um viés de marxismo cultural, de identitarismo, de cultura woke. O Brasil é pior ainda do que a União Europeia, do que os Estados Unidos, que são berços da democracia, né? Porque aqui eles se apossaram de rigorosamente absolutamente tudo. Você tem uma maioria de população conservadora, cristã ou liberal, que seja direita, entre aspas, e você tem toda uma programação televisiva, você tem toda uma programação educacional, toda uma programação universitária e agora toda uma programação, isso aqui é pior, judiciária, eivada de um tipo de ideologia de marxismo, quer seja o marxismo real ou seja o marxismo cultural. Então você aprisiona a arte, aprisiona e limita a visão das pessoas, aprisiona o telespectador com um tipo de conteúdo que é colocado diuturnamente, desde a sala de aula até a tela de televisão, até as decisões judiciárias. Então, a ditadura que a gente vive hoje, o Ricardo, é produto direto de uma ditadura cultural, de todos os espaços sendo conquistados e ocupados. O Brasil, no caso, é o paraíso da teoria da Revolução Gramsciana. O que é o Gramsci? Todo mundo sabe, mas não custa nada relembrar. O Gramsci falou, olha, tem que parar com esse negócio de revolução, dá muito sangue, dá muita má repercussão. Vamos ocupar os espaços até que a pessoa se sinta como um socialista desde a tenra infância. E aquilo seja natural. É isso que está acontecendo no Brasil hoje. E você vê assim, na minha opinião, não sei se vocês vão concordar comigo, mas vocês estão totalmente livres para discordar aqui sempre. Eu sinto assim que no mundo, de forma geral, está havendo uma certa falência, sobretudo da agenda woke, né? Sobretudo da agenda identitária de forma geral. E no Brasil eu vejo também uma reação, mas um pouco diferente das reações do lado de fora. Do lado de fora eu vejo uma falência
dessas agendas por elas serem, exatamente pelo que elas oferecem, a população está dizendo não para elas. No Brasil, eu estou vendo uma reação um pouco mais violenta e justa, não violenta no sentido de agressão física, mas das pessoas realmente estarem dizendo, não, cara, você não é dono, você não é meu dono. Vocês vão dizer agora onde que eu vou pisar, onde que eu não vou, o que eu vou comprar, o que eu não vou. E eu falo isso justamente, essa semana a gente teve um caso muito emblemático, que foi o caso do Ira. Né? A banda, o Nazi lá, ele chegou na frente lá e falou, olha, é o seguinte, vocês vão embora e não voltem. E o povo falou, vou embora e não volto, né? Vou devolver os ingressos aqui. E ele teve que cancelar a turnê. A empresa que estava promovendo a turnê teve que cancelar, né? É impressão minha ou esse processo no Brasil tá dando algum fruto agora? Tá dando algum fruto, mas você falou muito bem. Aqui a coisa é mais agressiva, mais incisiva. E por que é mais incisiva? Você pega um país como os Estados Unidos, que também tem um domínio da cultura woke na mídia, em parte do judiciário, não todo, ali tem uma Suprema Corte, tem livre, só que os Estados Unidos tem uma diferença fundamental do Brasil. Lá é uma real democracia, democracia inclusive na questão midiática, na questão cultural. Se você tem uma CNN, uma NBC, que são completamente esquerdistas, você tem uma programação de rádio, você tem uma programação dentro do YouTube, você tem uma programação que é sistematicamente contra essa cultura woke, ou seja, você tem nichos, e vários nichos de libertação. Você tem a ascensão, a reascensão, na verdade, do Donald Trump. Você tem uma programação, você tem a Fox News. Ou seja, aqui no Brasil, até a Jovem Pan se curvou, a cultura woke se curvou à ditadura do judiciário. Então, se você tem nos Estados Unidos a ocupação de espaço, mas você tem vários espaços libertos da cultura woke, libertos desse marxismo cultural, você tem esses contrapontos que legitimam uma vontade de uma maioria popular lá nos Estados Unidos, aqui os espaços estão todos ocupados. Quer dizer, a gente tem aqui, você, no seu programa, Ricardo, você tem o Fio Diário, você tem, sei lá, o Bradock, você tem, como é que chama? A Revista Oeste, a Gazeta do Povo, mas são todos programas, veja bem, políticos. A questão cultural aqui é totalmente solapada. A questão universitária é totalmente solapada. Escolar, idem. Mídia, então, grande mídia, televisão, rádio, difusão de grande mídia, é totalmente dominada. Mas você tem uma maioria de um povo que rechaça esse tipo de coisa. Nos Estados Unidos você tem a Disney, por exemplo, que não dá dinheiro. Entendeu? A cultura woke, ela quer impor um gosto de cima para baixo, que não dá lucro. Então, a Disney estava praticamente indo à falência, teve que revisitar os seus valores. Então, colocar uma Branca de Neve mulata, que eventualmente é uma produto da cultura woke e que é uma revolucionária. É patético. Estou dando um exemplo entre inúmeros outros. Aqui no Brasil, você tem que ter uma relação, você tem uma reação popular mais incisiva, porque não tem espaço para se respirar dentro da grande mídia. Então você citou esse exemplo aí do Nazi, né, que é o vocalista lá do, como é que chama? Do Ira. Do Ira. Que foi vaiado quando falou sem anistia. Você tem uma reação popular que, ao mesmo tempo que ela é incisiva, e por que ela é incisiva? Porque ela é tímida, porque ela é eventualmente castrada. As pessoas têm medo, porque o judiciário prende as pessoas. O Alexandre de Moraes chegou e falou assim, a extrema-direita, que não existe no Brasil, não vejo onde tem extrema-direita, só o Cogos fala que é extrema-direita no Brasil. A extrema-direita se apossou das redes sociais para cometer crimes. Que crimes que ele fala? Nazismo, pedofilia, tráfico de drogas. Tem alguém preso de direita por causa disso? Não. É por contestar urna eletrônica, contestar o sistema eleitoral, por contestar a ditadura judiciária. Ou seja, você tem da cultura à política um sufocamento das pessoas. E aí quando você tem pequenos nichos de respiração, o que acontece? Nicho de respiração fala assim, você tem um show lá do, sei lá, do Nando Reis, que fala, fora Bolsonaro, foi vaiado. Teve queda de público. Você tem um show do Ira, o cara fala, sem anistia, foi vaiado. Aí o cara expulsa as pessoas do seu show. E agora o cara fica sem público pro show. Então as pessoas estão percebendo que a classe artística, que a classe de professores, que a classe de juízes, são todas cooptadas por um movimento que é antítese daquilo que a maioria do povo aspira. Então, é isso que explica uma reação simbolicamente, como você bem explanou, agressiva da população. Não vou no show desse cara, entendeu? Não voto nesse sujeito, vou vaiar esse sujeito, não vou nenhum tipo de coisa desse sujeito. É nesse nível que opera uma reação agressiva, porque o Brasil não tem as reações de comunicação, de arte, de fomento cultural que os Estados Unidos e grande parte dos países da União Europeia ainda têm. Aqui
A única resistência é o povo e nós aqui, né? Com canais do YouTube. Mas a produção cultural da direita ainda é ínfima aqui no Brasil. A produção cultural conservadora praticamente inexiste. A produção artística. O que a direita está fazendo em relação à cinematografia? Tudo bem, a Brasil Paralelo está fazendo um trabalho razoável, inclusive. Mas ela é única nisso. O que a gente está fazendo de produção artística, cultural, de série, de novela, de filme, de romance, de poesia? Praticamente nada. São setores assim muito específicos. Os Estados Unidos não. Tem um contraponto imenso. Então a reação no Brasil ela é rústica, ela é rudimentar. Até porque o que se chama de direita brasileira eclodiu há muito pouco tempo atrás. Veio a reboque do bolsonarismo, que veio a reboque, por sua vez, da produção do Olavo de Carvalho e de meia dúzia de outros pensadores e influenciadores, Paulo Francis ou coisa do tipo assim. Mas era muito específica, né? muito nichada, muito pontual, dada o regime militar que praticamente sufocou a direita brasileira, um regime militar positivista que sufocou uma direita cultural, tecnocrata. Ou seja, o Brasil é um caso à parte para ser estudado. Então, essa reedificação da direita e essa tentativa de opressão da direita é muito nova. E essa reação popular é muito visceral, é muito primitiva ainda, porque o Brasil não é uma democracia de fato. A gente vive, como eu disse, a gente volta na primeira sua pergunta, uma ditadura cultural e que a gente tem uma reação visceral da população que está percebendo que está sendo enganada e está sendo esmagada nas suas aspirações e nos seus princípios. Você não acha ainda que... desculpa, Rovera. Você não acha isso que ainda seja um milagre, tal reação do povo brasileiro, mesmo ainda não sendo uma reação enérgica? Por exemplo, teve um meme que até foi o Rovera que me mandou, perguntando para o povo, né, pessoas comuns, que você é cisgênero, você é homossexual, você é hétero? Não, eu sou flamenguista. Que é isso? Sai fora, eu sou macho. Não, eu sou aposentado. Ou seja, a camada popular verdadeira é aquela. Porque esses termos são mais da burguesia com tédio, vamos colocar assim, que é a burguesia marxista. Você não vê dentro desse cenário um certo milagre, eu não quero entrar no aspecto religioso, mas um milagre por todo ataque, todo sufocamento cultural que você acabou de ilustrar do cenário brasileiro. Então o povo, a massa, que muitas vezes não é historicamente agredida tanto com a educação pública, tanto com o aspecto cultural, e aí os três pilares do poder informal que você mencionou, o jornalismo, a academia, né, o escolar e a cultura. Você não acha, de certa forma, um milagre essa resistência? Eu acharia um milagre se fosse efetivo, né? Porque, eventualmente, a cultura woke ainda domina a produção cultural, domina exatamente o que as massas veem, domina o que é veiculado. Agora, aconteceu, não um milagre, mas um fenômeno extraordinário que se chama rede social. Ainda que sejam dominadas, a maioria dominada, a gente está falando exatamente sobre o YouTube, dominada por gente ideopata, esquerdista, mas eles têm que pelo menos dar aparência de liberdade. Não é mais o caso do Twitter, não é mais o caso do Instagram, porque acordaram, ainda que de maneira oportunista ou não, para o maior ativo tanto de dinheiro, mas como de percepção, de visualização, que é a liberdade. Foi isso que o Elon Musk fez no Twitter, né? A rede social é a primeira ágora, é a primeira praça pública real onde o homem comum fala por si mesmo sem a necessidade de um ventríloco. O que é o ventríloco? É o professor universitário, é o artista, é o jornalista, é o apresentador de telejornal, é o William Bonner, coisa do tipo assim. Então, quando eles perceberam que essa rede social, aqui no Brasil, sobretudo, era esse fomentador de uma vontade real expressa pelo povo, e não é à toa que o Bolsonaro, por exemplo, em 2018, ganhou as eleições apenas tendo as redes sociais, sem máquina partidária, sem propaganda de televisão. O que eles fazem? Eles querem censurar as redes sociais. O Donald Trump, guardadas as devidas proporções, também ganhou em grande medida por causa de rede social dos Estados Unidos. Ou seja, isso fura o establishment de um domínio sociocultural político, que vai da mídia ao establishment político, que vinha há décadas, há séculos. Então, é esse o receio que eles querem censurar. Só que no Brasil, como eu te falei, a gente só tem praticamente a rede social. Então você tem um sufocamento, um esgarçamento da massa popular, que você falou, você é cisgênero, não, eu sou flamenguista. Você tem uma rejeição e até uma ignorância desses termos muito forte da massa popular. Mas você tem um problema, tem um pequeno gargalo aí.
Qual que é a maior parte, por exemplo, do eleitorado do PT? Qual que é a maior parte dessas pessoas que são cooptadas por essa cultura woke? Os jovens. Então surte um certo efeito. Quando você aparelha todas as universidades, as instituições de ensino, quando você aparelha os meios culturais de áudio, de audio-telefusão, de jornalismo, a produção artística, você cria uma nova geração com valores completamente invertidos. Por isso que na minha atuação como vereador, por exemplo, eu priorizo educação e cultura. Entendeu? Porque você está formando e fomentando uma nova geração com outros valores, entendeu? Perfeito. Eu não sei se isso vai ser introjetado, até que ponto vai se dar essa tragédia. Porque a gente tem, como político, como jornalista, como influenciador, como escritor, a gente tem que lutar exatamente contra essa construção artificial de um tipo de gosto, de valores que estão sendo introjetados desde a mais tenra infância, que vão desde, você está falando do negócio de cisgênero, a ideologia de gênero, a questão de um Brasil racista, como o Brasil pode ser racista, que é o mais miscigenado do mundo. Uma série de coisas são introjetadas na cabeça das pessoas, de uma teoria de construção de um ressentimento que é produzido pela cultura woke e pelo identitarismo. Então você está fomentando uma geração de jovens completamente cooptadas por esse tipo de coisa. Então, no Brasil, você começa a ter uma reação visceral, como a gente falou, da grande massa de população que não entende, não quer e rejeita esses, entre aspas, valores da cultura woke, mas você tem uma população jovem, sobretudo classe A, B, que está sendo cooptada por esses valores, exatamente por essa manipulação, essa lavagem cerebral feita pela ocupação dos espaços. Perfeito. Agora, vou aproveitar que você agora está do lado de dentro da máquina. Isso mudou a sua visão em algum aspecto sobre, vamos dizer assim, o futuro do país? Eu não sei se enfim, a cultura do país em relação a quê? A cultura? Não, eu vou te ser franco, eu acho, como você está na área do jornalismo, para você não vai ser novidade, mas o pessoal que está assistindo a gente é o seguinte, hoje a gente tem um caso muito, vamos dizer assim, que a imprensa, de forma geral, não quer falar. Né? Tem um ou outro jornalista que fala, mas a realidade é o seguinte, o Supremo, o Judiciário ficou com o poder de polícia e o Congresso ficou com o dinheiro, ficou com o orçamento. Né? E a disputa é essa, né? Tô parecendo aquele episódio do Chaves lá, a Chiquinha falou, o Chaves falou, eu trabalho, a Chiquinha fala, como é que é? O Kiko fala, eu recebo, e a Chiquinha fala, eu gasto. Ficou desse jeito, né? Então você tem essa divisão e a disputa deles é o seguinte, olha, não mexa no nosso dinheirinho aqui que a gente não dá problema para vocês. E eu acho que o grande desafio do presidente Bolsonaro, eu acho, na minha opinião, o Bolsonaro volta, na minha opinião, o Bolsonaro ganha a eleição, mas eu acho que o primeiro... Você acha isso? Eu acho, acredito. Pelo que eu estou vendo, eu quero te ouvir. Sobre isso mais tarde. Mas, assim, independente de ser o presidente Bolsonaro, qualquer presidente que entrar vai ter o desafio de lidar com esse cenário. Né? Vamos dizer assim, o sequestro do orçamento pelo Congresso e os excessos de abuso de autoridade de um Supremo. Né? Como é que você está... Você acha que tem esperança para isso? O que você está vendo? Olha, é uma pergunta complexa. Eu tenho esperança objetiva, por exemplo, mas que vem mais de fora do país do que de dentro. A gente está em vias dos Estados Unidos, do Congresso americano, na verdade, aprovar a lei Magnitsky, em que o Alexandre de Moraes provavelmente será condenado. Eu acho que isso é praticamente favas contadas. O que acontece? O Alexandre de Moraes não vai poder pisar em solo americano, ou solo democrático, se outros países aderirem também. Ou não vai ter conta bancária em nenhum tipo de terreno democrático, e assim como seus parentes também, ou correlacionados a ele. Isso pode causar, e vai reverberar no Brasil, uma comoção muito forte. Agora, o pessoal do STF vai ter exatamente uma reação típica, que é exatamente o discurso do Nicolás Maduro. E vão dizer que há uma conspiração, já falam isso, né? Global, de uma extrema-direita que quer atacar a soberania nacional. Esse é o discurso do Maduro e esse é o discurso do Barroso. Então, você bem diz, você tem um Congresso fisiológico, que é dominado pelo Centrão, e o Centrão não tem ideologia. Quem dá mais, paga e leva. Tem o orçamento. Só que tem outro problema. Metade do Congresso, aliás, mais da metade do Congresso, tem rabo preso com o STF. Todo mundo lá tem capivara, enfim, processo comendo solto lá no STF. Ainda tem a chantagem, tem a espada no pescoço. É o caso do Senado, por exemplo, que não aprova impeachment por causa disso.
2/3 do Senado, tem capivaras lá dentro do STF. Então você tem um sistema absolutamente perverso nesse sentido, de cooptação, de chantagem e de suborno. Tá? Agora, a partir do momento em que os crimes perpetrados pelo STF ficam muito claros, entendeu? Gente morrendo na cadeia, como Clériston, uma mulher condenada a 14 anos, tem 2 anos que não vê os filhos por causa de um batom, entendeu? O Felipe Martins lá, que foi condenado, está na cadeia por ter feito uma viagem que ele nunca fez, por um golpe que ele nunca deu, ou seja, são crimes flagrantes, são crimes de abuso de direitos humanos crassos, que vão ser colocados lá nessa lei Magnitsky, que o Alexandre de Moraes vai ser condenado. Isso tudo está sendo reverberado e vai ser mais ainda para o mundo. Aí pode ser que, eventualmente, o Congresso Nacional, não por boas intenções, mas por uma percepção da realidade, e essa realidade, eu digo, é voto, é pessoas que estão percebendo o que está acontecendo no Brasil, possa dar algum tipo de resposta a esse autoritarismo, esse abuso de autoridade do STF. Agora, pode ser também que o STF estique mais ainda a corda com esse discurso absolutamente canhestro, igual do Nicolás Maduro, começa a prender pessoas. Mas aí eles destroem o discurso que eles estão defendendo a democracia. Porque o Brasil é uma ditadura sui generis, né? Aqui, em nome da democracia, você prende, você censura, você mata, você persegue, você exila, você tira a conta bancária, tudo. É uma ditadura esquizofrênica que está acontecendo no Brasil, assim. Aí você diz, o Bolsonaro vai voltar. Você tem certeza? Eu não sei. Eu acho que com a condenação do Alexandre, com a repercussão lá fora, no mundo inteiro, que existe realmente uma ditadura real aqui no Brasil, as coisas possam mudar. Eu não teria tanta certeza. De dentro da máquina, né, você perguntou que eu estou dentro da máquina. Eu percebo a fisiologia, os conchavos, os interesses. Por exemplo, quem fala de STF lá na Câmara Municipal sou eu. Às vezes alguém fala alguma coisinha leve, mas é praticamente eu. O político, em geral, ele está muito mais preocupado com a sua sobrevivência política, com o seu eleitorado, com nichos de reverberação do mandato dele, do que com a situação real do país. Agora, eu não posso me furtar a não dizer o que está acontecendo. Pô, eu sou jornalista, sou escritor e sou político, ou seja, as 3 lápides, as 3 princípios pressupõe para mim falar a verdade. Você tem uma ditadura, você tem a democracia estuprada, você tem uma mulher estuprada na sua frente, você não fala nada, é obrigação moral não só falar, mas como tentar de alguma forma dirimir esses problemas. Então eu acho que se dependesse da classe política, a gente estava ferrado, Ricardo. Ferrado, porque a maioria é pragmática e a gente está vendo, né? Lideranças políticas de direita que não dizem nada. Agora um ou outro diz em relação à anistia, mas tem 5 anos que está acontecendo. Cadê os governadores, os senadores, as lideranças eleitas pelo Bolsonaro, eleitas à direita, eleitas pelo princípio conservador, que não dizem o que está acontecendo no Brasil, que é uma ditadura? Poderiam ter dirimido essa ditadura há muito tempo. Você tem uma maioria eleita por conservadores, tanto no Congresso quanto no Senado, e não falam praticamente nada, com exceção de meia dúzia de gatos pingados. Porque querem simplesmente se adaptar ao sistema. E se esse sistema for uma ditadura, para eles pouco importa. Então essa indiferença da alta classe política brasileira me enche muito os pacovás. Entendeu? Para não dizer outra coisa mais grave. Mas eu acho que a partir do momento que lá fora se tem essa percepção de que o Brasil está imerso no pântano de uma ditadura, as coisas possam mudar sim, de alguma forma. Não sei qual. Eu acho que esse é o segredo de ninguém. Não dá pra você imaginar, mas eu acho que tende a ficar menos pior. Dias atrás, o Moraes deu uma entrevista pro The New Yorker aí, que deu o que falar, tá dando um eco até o presente, né? E nessa entrevista eu percebi eu percebi uma fala dele que... Eu falei, peraí, mas ele está entregando ouro, né? Foi até por causa dessa entrevista que eu comecei a apostar mais no retorno do Bolsonaro. Por quê? Porque ele diz o seguinte, ele falou, olha, existem 2 condenações do Bolsonaro ser inelegível lá no TSE, né? Só que é o seguinte, ele acha que o TSE é como se fosse o patrimônio dele, né? Então, se ele cai automaticamente o poder dele, né? E com isso, eu vejo um retorno do Bolsonaro. Você tem essa esperança? Sem ter transitado e julgado, ainda tendo pendência de recurso, né? Eu vou pedir para você traduzir para... ainda tem recurso para ser apreciado, não transitou em julgado. Se fosse para selar a inelegibilidade do Bolsonaro, não teria esses recursos para serem analisados na gaveta. Mas o trânsito em julgado, a última palavra de quem? Do STF.
Então, assim, eu acho, eu não sou tão esperançoso assim, embora tenha uma esperança, eu já explico, pelo seguinte, o Alexandre de Moraes não agiria sozinho. Ele não age sozinho. Ele age com a conivência e a anuência da maioria dos ministros ali. Nem acho que o Alexandre de Moraes seja o teste de ferro. É o Gilmar Mendes que é o autor intelectual disso. Que é um oportunista, assim como o Alexandre de Moraes. Eles não são pessoas de esquerda. A pessoa de esquerda ali é o Barroso. Esse é um ideopata que acha que é um iluminista que está fazendo com que o Brasil caminhe para o espírito das luzes, que ele acha que é, ainda que custe pessoas presas, mortas, enfim, exiladas, desmonetizadas e destruídas. Agora, a questão se o Bolsonaro vai se tornar elegível, eu acho pouquíssimo provável. Aí eu acho que eu não sei se, a não ser que haja uma repercussão muito forte da condenação do Alexandre e que as pessoas desabracem dele e coloquem ele como uma espécie de boi de piranha para ser eliminado e as outras pessoas perceberem que eventualmente elas não tinham nada a ver com isso. Acho muito difícil se desvincular o Alexandre de Moraes dos demais ministros do STF e da própria conjuntura oficial do TSE. Eu acho que as coisas talvez caminhem mais para algum tipo, se houver essa repercussão negativa, eu acho que vai haver um tipo de consenso do que pode ser feito. Talvez o Tarcísio saia candidato, ou mesmo o Eduardo Bolsonaro, ou o Bolsonaro abdica da candidatura. E sim, são ilações. Eu não consigo fazer uma previsão objetiva, eu acho que ninguém consegue. Agora, se houver realmente uma repercussão muito forte, pode ser que sim, haja, aí sim, que é uma pauta, essa é a pauta principal, que eu sempre coloquei, e eu coloco isso, o Ricardo, o Eduardo, há 4 anos, que a pauta principal chama-se impeachment do Alexandre de Moraes. E a anistia, tudo bem, a anistia, ao que tudo indica, não vai passar, parece. Nesse primeiro momento, não. O Hugo Mota não quer passar, o presidente do Senado, o Alcolumbre, não quer passar, o STF muito menos, entendeu? Parece que eles estão fazendo tudo para sufocar isso. Mas eu volto a dizer, com a condenação eventual do Alexandre de Moraes, pode ser uma repercussão gigantesca que pode mudar a dinâmica das coisas. Não sei se a ponto do próprio Jair Messias Bolsonaro ser um candidato elegível novamente. Porque parece que eles querem fazer um tipo de pacto. A gente tira o Bolsonaro, dá de novo a presidência da República para vocês. O Lula está desabando, mas aí pode ser com o Tarcísio ou com o Eduardo. Eu não sei, isso são conjecturas. Mas que as coisas tendem a mudar, que eu não estou tão pessimista assim, isso eu posso te afiançar a vocês dois. Assim, alguma coisa vai mudar para limitar o poder tirando dessas pessoas. Se, eventualmente, isso chegar ao ponto do impeachment do Alexandre de Moraes, aí sim, eu acho que a partir do momento que você corta a cabeça da hidra, tira o mal maior, aquele testa de ferro da tirania, e aquela coisa, né, que o Tancredi diz naquele livro do Gato Pardo, de Giuseppe Lampedusa, é preciso que alguma coisa mude para continuar tudo como sempre. Aí eles vão tirar o Alexandre de Moraes e vão continuar nessa tirania. Mas aí, o próximo presidente, se for eventualmente o presidente de direita, teria, quer seja o Bolsonaro, ou o Eduardo, ou o Tarcísio, teria exatamente a obrigação moral de fazer uma reforma do judiciário. Porque tudo indica que isso pode acontecer a qualquer momento. Eles utilizaram uma Constituição xoxa, ambígua, para estabelecer uma tirania do judiciário. Agora, a pergunta que eu te faço é, você acha que o Tarcísio faria isso? O Tarcísio é muito mais um governo de composição, de complacência diplomática, ele acha que está sendo muito esperto. Eu acho que essa esperteza, quando é demais, ela engole o esperto. Entendeu? Para você ser anuente a uma tirania em nome de uma boa gestão, é um passo. O Tarcísio não me parece ter um esboço de uma virtude incisiva e viril contra uma ditadura que eu acho que ele deveria ter. É uma estratégia de pirro, né? Não, vamos conversar. É igual o Chamberlain, lá na época da Segunda Guerra Mundial, querendo conversar com o Adolf Hitler. Deu no que deu, sim, entendeu? Sim. Se não fosse o Churchill, a gente estaria sob o domínio dos nazistas até hoje. Então o Tarcísio tem que ficar nessa. Vamos conversar, ter uma conversa diplomática. Eu acho uma estratégia equivocada. Por quê? Se o Tarcísio, se o Zema, se o Jorginho, se o Caiado também, que está sendo outro frouxo, falassem grosso com o STF, a maioria dos governadores... O Alexandre de Moraes vai prender a maioria dos governadores? Vai prender a maioria dos deputados? Vai prender a maioria dos senadores? Ou seja, eu não sei se esse pessoal não sabe da força que eles têm em conjunto ou não querem saber e querem se adaptar ao sistema. Esse é que é o problema. Bom, muito bem. Falou e disse. Né? Eu tenho... Assim, eu tendo a concordar muito com o que você está dizendo. Não 100% porque eu não sei o futuro. Não consigo estabelecer o futuro. A gente faz conjectura. Essa questão que você trouxe do Tarcísio e dos outros governadores,
Eu acho ela muito importante porque assim, você tem que saber com quem você está lidando. E uma coisa que eu percebo, o professor Olavo, quanto mais passa o tempo, mais eu vejo que ele estava certo, né? É a forma como você lida com o pessoal comunista. E me parece que no Brasil você não pode dizer que eles são comunistas. Se você disser que eles são comunistas, aí você já está cometendo algum pecado que provavelmente aqui ninguém falou que é pecado. Mas assim, como é que você enxerga esse negócio? Se você está lidando com um cara que é um ditador, assim, ele é um ditador, ponto. Ou você faz o que ele quer, ou você vai preso, ou vai sofrer algum castigo, alguma coisa do tipo. E ao mesmo tempo você não pode pronunciar isso. Ao mesmo tempo você não pode pronunciar isso. Você está lidando com nesse caso, eu digo assim, eu tenho dito muito, né? O pessoal do Terça Livre, o Ala, o Ítalo, etc., foram muito perseguidos, por quê? E eu sei porque eu estava lá, né? Eles sempre foram muito incisivos na questão do Foro de São Paulo, trazendo que, olha, acaba o regime russo, lá acaba o Pacto de Varsóvia, né? Em 91, em 89 cai o Muro de Berlim, mas eles, aqui em São Paulo, está tendo o encontro do Fidel Castro com o Lula na Rua Augusta, chamado Foro de São Paulo. E eles dizem, a intenção do Foro de São Paulo é recuperar na América Latina o que se perdeu no leste europeu. Ou seja, um bloco comunista. E eles recuperaram. A questão que se coloca é muito simples. Eu vejo também com muita agonia isso, não poder chamar comunista de comunista. É porque parece que o comunismo morreu, a esquerda morreu. É uma besteira tão grande. Isso simplesmente adquirir outras formas, que é o que o comunismo sempre faz, né? O que é globalismo, por exemplo? São entidades burocráticas supranacionais não eleitas que comandam o mundo. O que foi um exemplo de globalismo? A OMS, durante a pandemia, mandou em todos os países. Você tem que usar máscara, você tem que se vacinar, você tem que se isolar, você tem que parar de trabalhar, o Estado vai te alimentar e você fica quieto, senão você vai preso, você vai censurado. Que coisa mais ditatorial comunista do que existe? E é para o seu bem. Você fica quieto, estou tirando a sua liberdade para a sua segurança, para a sua saúde. Isso é comunismo na veia. A ONU quer ser isso. A OMS foi isso. Entendeu? O Banco Mundial quer ser isso. Ou seja, eles desprezam o povo, que é um princípio comunista, tem que fazer um partido único, de uma única forma de pensamento. Todo mundo foi censurado na época da pandemia. Que ousasse falar qualquer coisa em contrário, você era acusado de assassino. E é isso que eles fazem. E aí acaba o Pacto de Varsóvia, desmorona o Muro de Berlim, mas o princípio comunista continua o mesmo, de dominação e totalização. Aí eles vão dizer, mas, por exemplo, para ficar não só no abstrato, não, mas o Alexandre de Moraes é comunista, o Gilmar Mendes são comunistas. Não, eles são oportunistas. São pessoas que não têm ideologia, que aspiram ao poder pelo poder, mas eles são colocados como massa de manobra para vigir uma ditadura, entre aspas, de esquerda, ou comunista, ou globalista, como você quiser chamar, entendeu? O que está em voga? Qual que é a ideologia que o Alexandre de Moraes colocou lá na sua dissertação, lá para ser professor da USP? É cultura woke, é censura, é opressão. Um cara que é oportunista, ele abraça a ideologia que vai dar poder a ele, entendeu? O verdadeiro esquerdista lá, o iluminista, é o Barroso. Ele está lançando mão dessas pessoas, do oportunismo do Gilmar, do oportunismo do Alexandre de Moraes, da covardia lá dos mudinhos do Bolsonaro, lá o André Mendonça e o outro lá, entendeu? Ou seja, eles manobram as circunstâncias e as pessoas para estabelecer um tipo de ditadura, de ocupação de poder. E aí se remonta isso a quê? Aos dizeres de um sujeito chamado Vladimir Lenin. Você pode entrar dentro da máquina capitalista, burguesa, você pode mentir, você pode enganar, você pode ludibriar, para eventualmente tomar o poder. E é isso que está acontecendo. É isso que o Zé Dirceu disse. A gente nunca saiu do poder. A gente só foi afastado de maneira simbólica. Entendeu? Eles nunca se... E é isso que a gente volta. A cultura marxista, o marxismo cultural, a cultura woke, que é a cultura da política marxista cultural, está entronizada, como a gente falou no começo dessa entrevista, nas universidades, na arte, no judiciário, nas escolas, no sistema educacional. Então eles dominaram tudo e agora dominam o judiciário. Isso é um princípio comunista, simplesmente com novos nomes. Agora, você tem que dizer o nome do demônio
isso é uma prática comum em exorcismo, para dizer o que está acontecendo. Senão as pessoas não entendem o que está acontecendo. O que está acontecendo dessa cultura woke, desse esgarçamento? É muito simples, gente. É muito simples. O marxismo tradicional, ele se ferrou. Por quê? 50 anos atrás, desde 50 anos atrás, o capitalismo em si tirou 2 bilhões de pessoas da pobreza. Então não cola mais esse papo de patrão contra empregado. O empregado, o proletariado, entre aspas, ele ascendeu economicamente, virou classe média alta, e ele quer ficar cada vez mais rico. Do ponto de vista econômico, o marxismo é um desastre, entendeu? Do ponto de vista cultural, eles remodelaram isso. Não, o opressor não é o patrão, não é o burguês. Agora é o branco, o adulto, o macho, branco, é seu pai. É todo mundo que eventualmente é o hétero contra gay, é o homem contra a mulher, é o negro contra o branco. Você cria exatamente um esgarçamento social para estabelecer aquele velho adágio romano. Divide e reina. Quem que vai abraçar o povo desse esgarçamento social? O Estado, que vai dizer uma diretriz de como você se portar. O Estado pode ser desde uma tirania brasileira até um Estado globalista fomentado pela OMS ou pela Agenda Reset 2030, que fala abertamente, você não vai ter nada, mas vai ser feliz. Você quer coisa mais comunista que isso? Adriles, eu ia te perguntar, ainda mais falando agora, né, a gente já tinha falado anteriormente, mas retornando esse tema da cultura, o reflexo que tem por conta do feminismo marxista, né? Então, isso reverbera exatamente num fato do cotidiano que é a alienação parental. O que você pensa sobre, como você está vendo esse cenário, você atuando como vereador? A alienação parental é só a ponta de lança de uma série de falsas denúncias que fazem contra homens, que é reflexo de um feminismo histérico que tomou frente, né? Olha, as mulheres já... Só para dar uma contextualização histórica, por que eu falo que o feminismo contemporâneo é histérico? As mulheres tiveram todos os seus direitos a trabalho, a renda, a ir e vir, até a divórcio, a tudo. Não há mais conquistas feministas ou femininas, aliás, a serem conquistadas. Então, sobrou o feminismo hoje destruir os homens. É castrar os homens, dizer que o homem é o macho adulto, branco, opressor, né? Que é um reflexo dessa cultura woke, que é um reflexo do marxismo cultural. Tá? Agora, toda semana, Eduardo, a gente vê na mídia um caso de um falso estupro, de um falso abuso, de um falso assédio sexual. Tem inúmeros casos, gente famosa, né? O Márcio Smelling, agora, o Otávio Mesquita, entendeu? O jogador de futebol, o Daniel Alves, que foi acusado de estupro, pagou fiança e agora foi inocentado, entendeu? Toda vez. Agora, você vai na classe política, o que você só vê? Política de proteção às mulheres. É evidente que existem homens abusadores, assediadores, estupradores. Não estou negando isso. O que eu estou dizendo é que a justiça ficou pendular. Pendular contra, sistematicamente, os homens e a favor, sistematicamente, mulheres. E para responder isso, é um argumento muito simples. Todos os homens são canalhas? Todas as mulheres são vítimas? É claro que não! Então, essas falsas denúncias, eu estou criando, inclusive, uma frente parlamentar e fomentando exatamente uns fóruns de discussão dentro da Câmara sobre alienação parental e sobre falsas denúncias de assédio, de estupro, de abuso, etc. Alienação parental é a ponta de lança. O que é? A mulher tem todos os direitos e prerrogativas quando ela é separada do marido. Por uma série de conjunturas, não vale a pena dizer aqui. Ela fica com os filhos e, se ela quiser, ela destrói a vida do cara. Quando você tem uma separação, é claro que existe um ressentimento. Na maioria dos casos. E se a mulher for uma ressentida, tiver um caráter dúbio, o que ela faz? Ela vai pegar essa criança e vai falar mal do pai sistematicamente até que a morte o separe. E tem casos de homens que não vê seus filhos durante anos. Isso prejudica não só os pais, mas as avós, as tias, a família do pai que é alijado do contato da criança, fora a questão das falsas denúncias. Então, eu estou projetando, estou estudando uma série de projetos de lei que vão coibir, de alguma forma, essas falsas denúncias. E aí, qual que é a resposta que eu encontro? Dentro da própria Câmara. Eu falei, Adriles, eu concordo com você, mas eu tenho medo dessa pauta, eu tenho medo de entrar nisso. Você vai ser acusado de machista, você vai ser acusado de fomentador de políticas públicas contra as mulheres. Aí eu respondo, tá, mas tudo bem. Eventualmente, o que mais prejudica as verdadeiras denunciantes de mulheres que são realmente abusadas são as falsas. Porque você deslegitima as verdadeiras denúncias. E mesmo que não fosse isso, você vai deixar com que homens sejam destruídos exatamente por falsas denúncias? Porque se você, Eduardo,
Ricardo, se você eventualmente é absolvido de um caso de uma falsa denúncia ou de um falso crime de estupro, o que vai acontecer? Mulher, não acontece nada. Você vai ficar eternamente com a pecha de abusador, de assediador. Ou seja, existe uma tendenciosidade de complacência às mulheres e uma tendenciosidade de destruição do caráter masculino. E, gente, por óbvio, existem homens bons e maus, existem mulheres boas e más. Agora, a partir do momento que você tem um pêndulo tendencioso da justiça, você tem que inibir esse pêndulo. A justiça tem que ser equânime. Ai, Adriles, mas que os homens eram manipuladores, os homens eram opressores, os homens eram machistas, os homens estupravam. Pode ser que sim, no passado. Isso não existe hoje. O que existe hoje são crimes pontuais. E sempre vai haver crime pontual. Você não vai controlar a índole humana. Sempre vai haver homem que é estuprador, que é assediador, que é abusador. O problema é a cultura woke que diz que o Brasil é essencialmente machista. Que existe uma cultura do estupro. Olha só o conceito, cultura do estupro. Todo homem, você, eu, o Ricardo, é um potencial estuprador. E aí você arrebenta com a natureza masculina. E isso não só é do ponto de vista judicial, da consequência última, mas as relações humanas, a quantidade de homens que tem medo de se relacionar, tem medo de se aproximar de uma mulher, porque se uma mulher for mau caráter, ela realmente destrói sua vida. Sim. Você namora com ela, você vai, sei lá, pra uma noite com ela, se ela quiser te acusar de abusador, de assediador, de estuprador, qualquer coisa, ela arrebenta com a sua vida. E o ônus da prova é seu, é a inversão do ônus da prova. O ônus da prova é de quem acusa. Se for homem contra uma mulher, é do homem. Então é uma pauta, é uma demanda reprimida que eu estou percebendo e que já estou em reunião com várias pessoas dentro do Congresso e fora do Congresso para fomentar esse tipo de discussão e encomendar algum tipo de projeto de lei que iniba, dentro dos limites constitucionais, claro, a atuação de um feminismo histérico que está demonizando e crucificando os homens. Perfeito. E com relação aos movimentos racialistas, né? Como você enxerga isso? Porque aqui no Brasil, novamente, eles são bem diferentes, né? Eu vejo assim, nos Estados Unidos tem uma coisa legal, quem assistiu aquele seriado Supernatural consegue perceber isso lá dentro, né? Existe esse, vamos dizer, como se fossem guetos, né? Os movimentos de esquerda lá, eles meio que não se conversam, né? Eles têm alguns pontos que eles estão a favor uns aos outros pontos que eles estão contra. O pessoal... Tem vários, né? A negra, lésbica e contra... Quem é mais oprimido que o outro? Você tem... uma coisa assim, né? Você vê a trans, lésbica, mulher, você tem vários nichos. Mas é interessante ver isso. Aqui no Brasil a coisa é bem diferente, né? Mas eu queria saber a sua visão sobre isso. Uma imitação porca da histeria americana. Ô, Ricardo, qual que é a sua cor? Qual que é a sua etnia? Eu sou branco. Você é branco? Você é negro? Não, sou branco. Você é mestiço? Lá no Alabama, nos Estados Unidos, você não ia ser considerado branco. Por que eu estou dizendo isso? O Brasil é o país mais miscigenado do mundo. É o país mais misturado, não só do ponto de vista racial e étnico, do ponto de vista cultural. Como é que o Brasil pode ser, mais outra invenção da esquerda woke, estruturalmente racista? Se é o país que as raças mais se confluíram. Como é que você pode identificar quem é branco, quem é negro no Brasil para estabelecer uma política ou de cotas, ou de complacência, ou para dizer que fulano foi racista contra o outro? O racismo é episódico aqui. É claro que você tem, infelizmente, uma associação da negritude com a pobreza. Por quê? Realmente, no século XIX, em que havia uma estrutura racialista, uma estrutura racista, porque tinha escravo, quando os escravos foram colocados em libertação, eventualmente o Estado não deu o apoio devido a essa massa de negros que foram libertados, e essas pessoas ficaram desempregadas e fomentaram uma indústria de pobreza naquele momento, e que, infelizmente, a cor parda é mais associada à pobreza hoje. Mas isso não é exatamente... Isso é fruto de um racismo do século XIX. O Brasil, a questão de confluência racial, eu posso dizer, e eu levo muita pedrada por isso, que o Brasil resolveu essa questão. O Brasil é, sim, uma democracia racial. Ah, você está negando que existe racismo? Não. Existe racismo pontual. Assim como existe assassinato pontual, como existe pedofilia pontual, como existe tráfico de drogas pontual. Mas você vai dizer que o Brasil é essencialmente, estruturalmente pedófilo, assassino? Assim como não é racista. Entendeu? Racismo é o quê? Você tirar uma pessoa de um lugar por causa da sua cor de pele, não deixar uma pessoa sentar no lugar, tirar o emprego dela por uma coisa, se você denegrir, que não é uma palavra racista, inclusive, o caráter da pessoa pela sua etnia. Isso eu não
vejo acontecer em lugar nenhum e praticamente ninguém vê. Entendeu? Nem piada racista, que é uma coisa que tinha lá nos anos 80, pontualmente, assim, nem isso tem mais. Acabou, não tem mais racismo estrutural no Brasil como tinha no século XIX. Não tem mais há 150 anos no Brasil esse tipo de coisa. Agora, você quer fazer essa política afirmativa de uma população negra no Brasil com esses movimentos racialistas, então você tem que fazer uma política afirmativa de toda a população brasileira, porque a população é miscigenada. 99% da população brasileira tem sangue negro. Assim como tem sangue índio, tem sangue europeu, tem todo tipo de confluência. Então você criar uma política de cotas ou estabelecer que existem racistas no Brasil de maneira endêmica é completamente falso. Só que você cria, mais uma vez, elementos linguísticos. Se você fala que você tem um humor negro, você tem que acabar com isso na linguagem. O humor negro não tem nada a ver com raça. Tem a ver com treva e luz. Se você fala denegrir, que é uma expressão latina lá de Homero, denigrare, tornar turvo, tornar mais negro, mais sombrio, você está falando da questão racial. Ou seja, eles criam elementos completamente fantasiosos para estabelecer um tipo de racismo entronizado na cultura brasileira que não existe. O Brasil, por ser o país mais miscigenado do mundo, é, por óbvio, o país menos racista do mundo. Mais uma vez, tem racismo? Pontual. Assim como existem assassinatos, assim como existem pedófilos ou sequestradores, mas o Brasil não é essencialmente racista, porque não é essencialmente nem pedófilo, nem assassino, nem criminoso. Ou seja, é uma narrativa falaciosa de uma cultura woke que quer separar as pessoas. Você falou dos Estados Unidos. Os Estados Unidos teve uma política segregacionista. Eu citei o Alabama, que é um país que é muito emblemático nesse sentido. As pessoas lá ou são muito brancas ou são muito negras, porque não houve essa confluência. Mesmo assim, o racismo nos Estados Unidos, que é um pouco pior do que os Estados Unidos do Brasil, ele é emblemático exatamente por causa dessa política segregacionista. No Brasil nem houve isso. Nunca houve uma política segregacionista. Ou seja, a cópia da cultura woke americana aqui é completamente esdrúxula. Até para uma política de cota, como é que você vai fazer a aferição de quem é realmente branco ou negro? É a espessura do nariz, é a tonalidade da pele, é a espessura dos lábios. Isso é coisa de nazista. Isso é coisa de eugenia. Não, vamos ver quantidade de percentual de genética negra que você tem para você poder entrar. Isso é completamente esdrúxulo. Quer fazer uma cota? Faz uma cota social. Eu tenho minhas limitações com as cotas, mas a cota social talvez fosse mais justa nesse sentido. A pessoa que não teve ascensão, que tem um estado de pobreza, um estado de... Não sou um liberal empedernido nesse sentido. O Brasil tem uma diferença social muito grande. Você tem que ter algum tipo de política assistencial. Mas política racialista, isso simplesmente fomenta um tipo de racismo que não há. Mais uma vez, as novas gerações, elas já vêm eivadas com um tipo de histeria, exatamente pela ocupação dessa cultura woke nas universidades, nas escolas. Então a gente tem que combater isso da maneira mais simples possível. Se o país é miscigenado, como é que o país é racista, meu Deus? Enfim. Teve uma coisa que eu vi com a ascensão do Bolsonaro em 2018 que me chamou muita atenção. Eu conheci algumas lideranças LGBT de direita e algumas lideranças de movimentos negros de direita. E quando eu fui perceber o número desse pessoal, eles eram o suficiente, eles eram grandes o suficiente para ganhar da esquerda de lavada. E me parece que esse pessoal eles não tem tanta voz. Aliás, não tem voz nenhuma. Um ou outro dá voz para eles, mas... Você tem o Setier, que é um vereador amigo meu lá do Rio de Janeiro, que é extraordinário, que ele está liderando esse movimento um dos líderes, né, dos negros conservadores do Brasil. Eu acho o seguinte, não é que eles não têm voz, eles não têm palco. Aí a gente volta na velha questão, eles não têm mídia. Cadê os movimentos de negros conservadores na Rede Globo? Eles não vão aparecer. Entendi. Cadê os movimentos de negros conservadores em qualquer emissora, ou em qualquer jornal, em qualquer grande rede de teledifusão, de rádio, de TV, ou na Jovem Pan, da CNN? Eles não vão deixar aparecer. Se você tem uma grande mídia que é eivada de um tipo de cultura marxista, cultural, de cultura woke, eles só vão dar voz àquelas pessoas que eles acharem pertinente dar voz. Então é aquela velha questão. Como no Brasil é o palco da Revolução Gramsciana idealizada, ideal, em que todos os espaços foram praticamente cooptados e ocupados, você não dá voz à voz da maioria da população brasileira. Porque quando você fala em movimentos racialistas, o Ricardo, Eduardo, você fala de lideranças.
A maioria da população LGBT, será que pensa assim? A maioria da população negra ou mestiça brasileira pensa dessa forma? Lógico que não. Você tem lideranças que falam por essas maiorias. Porque a maioria da população é miscigenada. A maioria da população é mulher, entendeu? A maioria da... Não, LGBT é outro caso. Mas a questão que se coloca, a maioria dessas, entre aspas, supostas minorias, não se adaptam a esse discurso. Algumas pessoas sim, claro. Mas são lideranças que falam em nome dessas pessoas. São negros que falam em nome de todos os negros. São gays que falam em nome de todos os gays. São mulheres que falam em nome de todas as mulheres. Aí você cria uma ilusão de que todas as mulheres, todos os gays, todos os negros apoiam esses movimentos identitários divisionistas. Não! São lideranças que são escolhidas a dedo para falarem na TV, no rádio e na mídia, para dizerem que existe um país extremamente preconceituoso, ou homofóbico, ou machista, ou racista. Entendi. E faz todo sentido, né? Porque é assim que está acontecendo mesmo. Pessoal, é o seguinte, ô Pestana, eu vou pedir para você, nesse momento, colocar a imagem do nosso patrocinador aqui. Deixa eu só fazer um jabá rapidinho. Pessoal, é o seguinte, você que está assistindo a gente, eu quero fazer um pedido especial para você. Você precisa de um contador, você precisa de um escritório de contabilidade que funcione? Então, rhoma.cnt.br. Tá, o telefone deles é 11 97 971 5243. É muito difícil encontrar empresários que estejam dispostos a patrocinar qualquer iniciativa que não seja de esquerda, né? Eles são perseguidos e etc. Não tem nenhuma novidade no que eu estou dizendo. Então, se você estiver precisando de um contador, por favor, né, procurem eles, porque além de muito competentes, eles estão apoiando esta iniciativa aqui. É isso. Bom, o Adriles, foi um grande prazer conversar com você aqui hoje. Né? Infelizmente, o Adriles ele tem um compromisso aqui na Câmara dos Vereadores. Vai voltar mais vezes, com certeza. Vai sim, com certeza vai. Obrigado, Adriles. Eu agradeço imensamente, Ricardo. Parabéns pelo seu trabalho e pela sua resistência. Mais um de nós, né? Tá certo. Bom, é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Um beijo no seu coração. Que Deus te abençoe muito. A gente agradece sempre a Deus em primeiro lugar aqui. Sem Deus, nada fazemos nem queremos. E você aí que está sempre junto com a gente, tá certo? Deixa um comentário dizendo de onde você está assistindo esse podcast, qual a sua cidade, para a gente ter uma ideia, né, de onde que está chegando o bunker, né? Um beijo no seu coração. Fomos!